Fala, nação, vem comigo e vamos dar uma olhadinha nesse esporte sem frescura. Milton Neves, Letícia Beckley, Facicani e entre outros. Olha esses números aqui, cara. O Flamengo tava negativo em questões de vitórias e derrotas com vários clubes antes de 2019. E tem o atual. Só 3 times que o Flamengo não ultrapassou. 1 ele empatou, 2 ele continua negativo. Quais são? Tem também aqui, ó, a imprensa gaúcha comentando sobre a estrutura e o poder financeiro do Flamengo. E qual as melhores opções para se igualar, frear o Flamengo. Vamos lá dar uma olhada. Crédito de imagem aos cortes se encontra abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta e bora lá ver tudo. A Liga Impulso o Juventude, por exemplo, ele entra no Campeonato Brasileiro para não cair. Mas Grêmio Internacional entra no Campeonato Brasileiro para pegar uma vaguinha. Pois é, mas daqui a pouco ou na Libertadores ou na Sul-Americana. Que a vaga não vai nos levar a nada. Mas nesse momento está sim. Tá sim. Nós temos que fazer alguma coisa, tá, para que mude e que os nossos times tenham mais condições técnicas e o Flamengo e o Palmeiras tenham menos. Aí é que não, o Flamengo e o Palmeiras, a gente não pode. Basquete americano é assim, não pode, mas eles não terão menos. Nós é que temos que nos aproximar. Eles não terão menos. A grande questão não é fazer o Flamengo e o Palmeiras ganhar menos, e não é justo, e nem vai acontecer, e nem deve acontecer. O Flamengo ele tem que ganhar conforme o que ele produz, e conforme o que ele mobiliza, o Palmeiras conforme o que ele produz, porque eles trabalharam para isso. O que tem que acontecer mas tem que ter limite. É que o Vitória, não é o limite. O que tem que acontecer é que não podemos ter no Campeonato Brasileiro um adversário que tem orçamento de 282 milhões, que é o Vitória, recorde. Vitória bateu o orçamento recorde da vida dele esse ano. Recorde, 282 milhões. E o Flamengo de 1,5 bi. O Flamengo, que ele vire 2 bi. Mas o Vitória, ele precisa ganhar mais. Quando se abre esse debate, o torcedor do Flamengo diz, mas o Flamengo comeu lá o pão seco, o pão vencido, passou seus perrengues, e agora ele está surfando na dele. Ok, e é verdade. Ele tá... Só que ele não entende que daqui a pouco o Flamengo vai jogar contra o Flamengo. Porque não vai ter mais gratão. A questão não é o Flamengo ganhar menos. Limite, não tem campeonato para ele. Não é limite, é que nós temos que fazer um sistema em que o Vitória ganhe mais, que o Juventude ganhe mais. As ligas, elas meio que deram uma pequena ajustada na questão da divisão de receitas, mas ainda assim nós estamos vivendo, porque o dinheiro desse ano da TV só entra em dezembro, nós estamos vivendo com o dinheiro do ano passado, em que o Flamengo ganhou 7 vezes mais que o que ganhou menos. Na Inglaterra, que é o campeonato melhor campeonato do mundo, então isso é que tem limite. Mas como é que se resolve isso? Se resolve criando uma liga, criando mais receitas, fazendo uma... Não está tirando do Flamengo. Não, é que não tem como tirar do Flamengo. Tu vai aumentar o bolo e tu vai fazer uma divisão uma divisão de verbas de TV. De publicidade, de venda de name rights, de venda da bola, de venda da placa do... O Flamengo vai ser diferente. Isso a gente já sabe. A Liga não vai adiante por um motivo simples. Flamengo e Palmeiras não querem liga. Eles estão longe na frente. O que eles querem com liga para dividir? Mas tem que deixar ele jogando o campeonato sozinho, só ele. Tem uma entrevista e os outros fazer um outro campeonato. Eu tenho trazido isso do Flamengo. Nós não queremos ser o Flamengo. Nós queremos ser o Real Madrid. Entendeu? Eles não estão pensando em enfrentar Tem razão, o presidente do Flamengo, a gente debateu esse tema aqui. Por que o Flamengo vai querer mudar o status quo de divisão do futebol brasileiro? O mesmo motivo que o Inter e o Grêmio não querem mudar no regional. Mesmo que tu mude, mesmo que eventualmente tu mude a relação do que mais ganha e o que menos ganha, isso não vai alterar a hegemonia do Flamengo. Chega agora na federação, na reunião do Campeonato Gaúcho, e oferece pro Barcelos, lá pro presidente do Inter, que está defendendo moralidade no futebol, e diz para ele, o negócio é o seguinte, presidente, esse ano o senhor não vai ganhar 11, porque nós temos que equiparar com o Santa Cruz, que é um clube menor. Tu tá na capital, não é equiparar. O Santa Cruz não tá. Não é equiparar. Não é equiparar. Isso aí é papo de tu nunca vai ter equiparação do Flamengo com o Vitória. Tu nunca vai ter equiparação do Inter com o Santa Cruz. Mas o que tu pode fazer é com que o Santa Cruz ganhe mais e dentro da realidade dele ele possa contratar melhores jogadores, melhorar a tua estrutura. A grande questão, Léo, é que assim, como é que tu convence o Flamengo? Não vai convencer. Não, mas é que o Flamengo não é mas o problema, sabe qual é o problema? Eu vi uma entrevista do MAP dizendo o seguinte, olha, eu trouxe aqui, eu tenho um apartamento aqui, e vale 800 milhões, querem que eu venda um apartamento por 400, é meu. Foi uma entrevista para TV Flamengo, em que ele afirma que não aceita. A gente tocou nesse assunto. Então eu vou dizer para ele o seguinte, me dá só um minutinho, eu vou dizer para ele o seguinte, seu papo, o senhor não aceita. A dona moça lá comeu, a Leila não aceita, então é o seguinte, você joga um campeonato sozinho, que nós vamos fazer a nova. Não quer, como é que vai ter um campeonato sem Flamengo?
TV não vai comprar. Passem a TV. Não, peraí. A televisão vai pagar sem Flamengo e sem Palmeiras? Os caras não vão pagar pra ninguém. Faz por um preço menor, tá? Sim, mas ela paga a Copa Nordeste, Garrinha. O futebol. A Copa Nordeste tá aí. É o gauchão daí, a Pedro. Copa Nordeste é sucesso lá em cima, nós não sabemos Lá em cima. o futebol. E aqui nós vamos ter o nosso campeonato que será sucesso aqui, porque é o que nós temos. O futebol é um produto. A partir do momento. Tu vai fazer um churrasco, tu tem dinheiro pra comprar filé mignon, churrasco fica esplendoroso. Só tem dinheiro pra comprar costela de segunda, fica bom também. Não é tanto, mas também é bom. A questão é que o futebol é um produto. Churrasqueiro bom. O futebol como produto. O futebol como produto, ele acaba se tornando desinteressante quando tu tem uma disparidade muito grande. Esse momento do Flamengo, que é para mim o corte, o cartão de apresentação do Flamengo. Tô enjoado com esse Flamengo. É no 5-0 pro Grêmio. O Flamengo ali só 19. Mudou o jogo, tá? Eu me levantei, eu tô forte, eu tô musculoso e agora eu vou começar a correr mais do que vocês. Ali ele deu o aviso. E 5 anos, 6 anos depois, o Flamengo só, cara, o mundo é esse aqui agora. A partir de agora o mundo é esse. Só que na próxima segunda-feira vai ter Flamengo e Grêmio. Não, vamos pegar um time de baixo. Mirassol, vai ter Flamengo e Cuiabá. Cara, Flamengo e Cuiabá. Eu vou ver aquele filme que eu quero ver. Porque não, mas o flamenguista não vai fazer isso. Não, o flamenguista não. Mas o grande público sim. Só que o consumo, ele não vive só do flamenguista, embora seja uma nação. Léo, vou falar como torcedor, tá? Vou falar como torcedor. Se eu sou torcedor do Flamengo, eu tô andando pra trás. Eu não tô nem aí pra informação. Mas é que eu quero botar a faixa no peito. O público não tô falando como viés torcedor do Flamengo. Eu tô falando tem uma TV que te vende um produto. Quando ela começa a perceber que as pessoas estão perdendo o interesse por aquele produto, ela vai dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque vai acontecer. Por exemplo... A Copa do Nordeste lota os estádios. A Liga faz a Copa Sul e deixa eles falando sozinho. Quando tu tem um jogo, Barcelona e Elche, tu tá vendo. Agora, se tem um Barcelona e Real, um Barcelona Atlético, tu assiste. Porque vai acabar acontecendo isso no Brasil, tá perdendo a graça. E quando perde a graça pelo desequilíbrio... Mas, Léo, a Liga não sai, não é nem pelo Flamengo ou pelo Palmeiras. É porque eles não a Liga não sai porque os outros 18 não conseguem se acertar. Quer ver um exemplo, Maurício? Porque se a Liga fechar, Léo, eles vão ter que jogar o campeonato. Tu pega no campeonato inglês, tá? Que a Premier League é o principal campeonato do mundo hoje. Depois vai deixar os outros falar também. Não, eu tô sem voz, eu vou tomar uma água. Tô sem voz, é maravilhoso. Tá toda marcada, porque esse tema pra mim ele é muito... É um tema que me atrai muito. Quando tu tem no campeonato inglês Brentford e United, Brentford e Wolverhampton, ou Aston Villa e outro time menor, e Fulham, tu senta pra ver, porque tem um equilíbrio. Porque a diferença entre o que ganha mais e o que ganha menos é pequena. O United, ele vai arrecadar mais do que os outros, porque ele vende na China. O Fulham não vende tanto na China. O Crystal Palace não vende na China. Porém, tu tem um equilíbrio que o Fulham consegue contratar bons jogadores, montar bons times e melhorar a sua estrutura. Agora vai, Cezinho, vou lá tomar meu café. Isso. Bom, falei, não vou nem ouvir. Não vou nem te ouvir, Talvez seja por isso. Só falar, talvez seja por isso. Mas é importante a gente definir. O próximo Potter vai dar palestra? Eu acho que futebol é como qualquer outra ferramenta de mercado. Qualquer outra. O Flamengo, ele obrigatoriamente precisa e merece ganhar mais do que qualquer outro clube brasileiro. Pelo simples fato, ele tem mais gente. E o que define a gente? Se nós não tivéssemos aqui 6 milhões de pessoas nos vendo, o nosso produto valeria menos do que vale. Ponto. Se tem outra rádio. Milhões, estão dizendo? Em crise. 6 milhões. Em relação. Uns 8, hein? Não, basicamente, eu tô pegando os números. Tá pegando por baixo. Eu tô dizendo assim: se tem uma rádio que fatura menos, que tem um número menor, e tu não vai para equiparar, fazer isso. No futebol, o que vai acontecer é que. E o problema não está com o Grêmio e Inter, é preciso dizer isso. O Grêmio e Inter faturam a metade do que fatura o Flamengo.
É menos da metade. Tá? Cara. O Flamengo tá aí 1.300. Isso, e a folha de pagamento, pra mim é um ensinamento, tá? O Flamengo é 150. O Flamengo tem um pouquinho mais de 50 milhões e a do Grêmio até começar com essas contratações era 16. E a do Inter era 16. Ou seja, o Grêmio fatura a metade do que o Flamengo fatura, mas a folha de pagamento do futebol é 1/3. Isso é uma reflexão importante. Então isso é importante. É o fosso que nós aprofundamos. Exatamente. Porque aí a gente passa pano nos nossos dirigentes e coloca a culpa sempre no agente externo. Exatamente. Isso aí tu tem, por exemplo, a camisa do Flamengo, ela tem 5 vezes mais do que a camisa do Grêmio, que é o que eu acho, sinceramente, o patrocínio Master é mais ou menos 5 vezes a bet do Grêmio em relação à bet do Flamengo, é mais ou menos 5 vezes a diferença. É que essa sai do padrão porque entrou no top 10 Só do que mundo. a TV, que é a base de toda a ideia de liga, é o direito de TV. 60% das receitas dos clubes, em média, vem da TV. Tá? Não mais. Tá, mas o Flamengo. Mas para um pouquinho assim. Isso acabou não. Com as... Não. O Flamengo caminha numa direção independente da cota de TV. Não, Léo, isso aí já passou há horas. Antigamente o Palmeiras não depende mais da TV. Só um pouquinho, o Grêmio e Inter não é 60% mais a horas. Por favor. Hoje, por exemplo, o direito de TV do Grêmio, 195 milhões. Foi o que o Grêmio ganhou no ano passado. E o Grêmio faturou 603 milhões, é 30%. Não é 60. Mas ainda longe do que teve um momento na vida, teve um momento independente. Teve um momento. O Grêmio como Juventude, a receita de TV é maior. Falando de Grêmio e Inter. Eu falei em média. O Grêmio e o Inter, eles faturaram perto de 195 milhões. A única diferença é que essa é uma receita certa. É que, Léo, a gente não pode pegar assim, fazer uma média. Se tu tem o Flamengo e o Juventude, entende? A média, ela acaba não... O que eu acho do Campeonato Brasileiro, não tem que fazer uma média. Sabe qual é o grande problema do Flamengo? Não, é que Léo tá errado, o Flamengo ele não depende do dinheiro da TV. É por isso, ele pulou, ele saltou do... Mas é esse o debate. Ele se modernizou, entende? Eu digo que em média 60%, como para o Juventude ele pode representar, e eu não tenho orçamento do Juventude aqui, se alguém do Juventude estiver ouvindo pode me passar, se ele for para o Juventude 60%, 70%... Cento e poucos milhões. 60%. Léo, a gente tem que debater, senão tu sabe... Não, eu estou debatendo, eu conversando só de terminar. Se o Juventude tem 60% a 70% da receita dele vinda da TV, é muito importante para o Juventude que a divisão de TV ela seja mais igualitária. É por isso, a divisão de TV... Mas isso não vai transformar o Flamengo menos gigante, entende? Não, eu acho que isso deve acontecer. É importante que aconteça para tu não ter uma diferença tão grande do primeiro do último. Sabe qual é a diferença? Qual é a... Por que o Flamengo vai aceitar isso? Não é competência, não precisa aceitar e não tem que aceitar. Tu é que precisa evoluir, tu Grêmio, tu Inter. Tu é que precisa evoluir para tentar chegar um perto lá. O Flamengo roeu a liga. É uma barbada eu chegar o seguinte, tu trabalhou bem, tá, Flamengo? A partir de agora, o único jeito de funcionar é eu me equiparando a ti, tá? Mas o que tu fez pra isso? Nada. Equiparar não vai. Não, o que eu quero é o seguinte, agora eu vou avançar, tá? Isso, exatamente. Vou avançar. Vamos avançar. A distribuição de renda não é tomar do Flamengo, é os outros fazerem a sua parte. Não tem porque tomar do Flamengo ninguém vai conseguir. O Flamengo não fez nada errado. Não privatizem o futebol. Não privatizem o futebol. O grande segredo do futebol, e o futebol brasileiro funciona pela criatividade. É uma barbada eu chegar e privatizar o futebol agora. A partir de agora só pode X. O que seria privatizar? É limitar as coisas. O futebol dos Estados Unidos é assim. Chegar lá e dizer o seguinte, não pode ter mais de 3 jogadores assim, porque eles querem limitar como é a liga de basquete. Para tentar criar unidade. Não. O futebol brasileiro não pode fazer isso. O futebol brasileiro tem que saber o seguinte, o Flamengo se organizou. O Flamengo tem mais torcida por quê? Por que o Flamengo tem mais torcida? Porque soube vender melhor a sua marca. Tá num grande centro. Não, mas ele soube, porque antes ele tava num grande centro e não conseguia. A única coisa que ele tava atrás do Corinthians. Não, ele soube valorar a marca. Mas ele só tava atrás do Corinthians, agora ele ultrapassou. Isso com a nossa idade, Vaguinha. O que é? A nossa idade viu... A nossa idade não, a tua idade e a minha são bem diferentes. São 10 anos diferentes, tá? De forma diferente. Não, nós aqui nessa mesa aqui, tirando o jovem Vaguinha de 40 aí... Só o Guerrinho, o Pedro Maurício viram o que você vai dizer aí. 45 dia de o jogo tem a minha idade também. O jogo é mais velho. Exatamente, 1 ano mais velho. Nós vimos a torcida do Vasco... Não dá bem 1 ano. Terminar ou diminuir. Nós vimos o clássico dos milhões, Guerrinha. Não é é Vasco e Flamengo.
e o Vasco diminuiu. Por que o Vasco não é tão grande como o Flamengo? A rivalidade diluiu, inclusive. O Flamengo não se considera mais rival do Vasco. Nós temos que fazer. Por quê que o Flamengo tem a folha 3 vezes maior que a do Grêmio e tem uma diferença desse tamanho, e o Grêmio, que tem a folha 3 vezes maior que a do Mirassol, não tem esse tamanho em relação ao Mirassol? Isso é que nós temos que conversar. Competência. Claro que é. Nós somos. O Grêmio tem 2 jogadores. O Léo defende uma tese, tá? Que é uma preocupação do mercado de marketing esportivo, que eu respeito muito, porque são estudiosos, que é a equiparação com a La Liga. Né? A força que ganhar... A ideia é tu melhorar o produto, entendeu? E melhorando o produto, todos ganham mais. Eu estudei muito também, e já ensinei, eu estudo para vir no programa também. Bandido, mau caráter, e eu vou te dizer, eu não ganhei nem. Não, e eu também não. E eu sou antítese desse raciocínio, pelo seguinte: eles tiveram capacidade de evoluir o negócio deles. Se nós tivermos a capacidade de evoluir o nosso produto, nós também vamos lá. Nós também vamos lá. Mas o Grêmio está recebendo 2 jogadores. O Grêmio está recebendo 2 jogadores da seleção brasileira. Eles têm 17 anos. O zagueiro, Luiz Eduardo, e o outro é o Gabriel. Maravilhoso. O outro é o Gabriel Meck. Jogarão no Sub-28. Porque o Grêmio não dará oportunidade. E esses 2 jogadores, se a expectativa deles for confirmada, significarão 150 ou 200 milhões para o Grêmio. E aí o seu Renato, o seu Mano, o seu não sei o que, resolve não botar porque ele não... Eu quero o cascudo, o cacete, essas porra toda. Não, essa é uma ação prática, Pedro. Quais são as outras ações práticas para fazer a marca... cresceu vendendo jogador, fazer a marca valorizar. Cara, o torcedor... A gente não cobra os dirigentes, os nossos dirigentes, gente. Isso é muito... Pra mim, eu acho que a gente tem que cobrar... Olha só, o Bahia deu o seu jeito, foi com o SAF, ele encontrou uma maneira de tentar entrar nesse novo mercado. O Flamengo e o Palmeiras, eles passaram um período terrível antes de conseguir valorar diferentemente a sua marca, multiplicar, vitaminar a camiseta, enfim, novas formas de gestão, eles conseguiram fazer isso. Agora, o Inter e o Grêmio continuam com a mesma dívida, com os mesmos processos, contratando jogador que é nota 5 pagando nota 8 e 9, aí não vai resolver nunca. E coloca a culpa nos outros. Diferença, Pedro, o Grêmio está adiantado nesse processo, não na forma mais convencional, mas na forma parecida com a do Palmeiras, do Paulo Nobre, que é um presidente muito rico, que vai assumir, que vai botar uma gestão de choque no primeiro momento, contando que o Grêmio depois se ajeite. E o Flamengo? Ai, o Flamengo. Cada notícia boa que eu dou do Flamengo, ele fica feliz junto comigo. Eu sei que ele fica. Meu amigo André, você sabe quanto que o Flamengo já fez em vendas nesse ano? Não. Quer que eu te informe? Quero. Pro seu desespero aumentar? Tô desesperadíssimo. Você quer? Quero. Só em vendas, nós, eu, você e a nação rubro-negra já vendemos mais de R$500 bilhão. Mais de R$500 bilhão que entra no bolsinho do Flamengo. E detalhe, hein? Em compras foram 277 milhões. Ou seja, o Flamengo arrecadou mais vendendo do que comprando. Foram 277 milhões. Contanto que quando muita gente fala, mas o Flamengo tá apelação. É o que eu falo, o Flamengo gastou 277, o Palmeiras gastou 700 milhões de reais. 700. Mais que o dobro que foi gasto pelo Palmeiras em compras de jogadores, se comprar realmente o Andreas Pereira, do que o Flamengo. Saiu agora há pouco a informação de que o Flamengo vendeu o Matheus Gonçalves, aquele meio campista da base, que vem jogando. Não é bom jogador, não. Muito bom jogador. Vendeu pro Al Ahly da Arábia Saudita, mais um jovem aí que vai pra Arábia Saudita, que era o time do Firmino antes, né? O Firmino saiu de lá. Mas o Matheus Gonçalves vai pro Al Ahly, 8 milhões de euros. O Palmeiras tá vendendo o Thales também, né? O Thales tá indo embora vai pro Almeria. E o São Paulo vai atrás de atacante? Atacante, tem que trazer, viu, Milton? Inclusive, vamos ainda falando de mercado da bola,
o São Paulo ele sondou, né, a situação, consultou a situação do Marcos Leonardo, que está no Al Hilal também da Arábia Saudita, mas o Al Hilal... Tem mais dinheiro que areia, né? Então aí o Marcos Leonardo... E o Al Hilal, ele tem 12 estrangeiros no elenco, sendo que no Campeonato Saudita o clube só pode ter 8. Por isso que o Marcos Leonardo está aí nesse impasse, né? Ele não foi inscrito no Campeonato Saudita. E a torcida do São Paulo recuperou essas fotos do Marcos Leonardo criança com a camisa do São Paulo. E vai pagar de que jeito? Só pra saber. Então isso que é o problema. O salário dele é de 2 milhões e... Não, eu acho até curioso não terem inscrito ele no Campeonato Saudita, porque ele fez um belo de um Mundial no Al Hilal. E vinha jogando bem, fazendo gols importantes lá. Que o Al Hilal contratou agora, Lele, o Darwin Nunes. Que eles estão agora nessa de contratar grandes estrelas, né, da Europa. Mas é estranho mesmo escantearem o Marcos Leonardo, que vinha jogando tão bem. Só para voltar no assunto Marcos Leonardo, Lele, você acha que é uma reposição boa pro André Silva? Na verdade, que o André Silva já é reposição. Eu vou ser sincero, o André Silva não gosto. Como é que é? Não gosto do André Silva. Eu acho que é um jogador grosso. O André Silva já é reposição do Caleri. A opinião dele. Eu acho não só uma boa reposição pro André Silva, né? Eu acho que seria tão melhor que se torna até utopia, né? Falar que é melhor que o Caleri também, viu? Exato. Vai cair que o Marcelo hoje é melhor que o Caleri. Até porque o São Paulo não tá numa situação tão crítica quanto um Corinthians, quanto o Santos, nessa parte financeira, né? O Transferban tá valendo aí, Corinthians. Tá valendo. Vocês saíram logo do Transferban, também era um valor muito abaixo. Tá vindo outro aí, cuidado. Mas é um time também que tem dívidas elevadas, sim, né? O São Paulo, e se comparado aí ao que arrecada, principalmente, talvez até se equipara a do Corinthians, embora a dívida do Corinthians seja maior, mas a arrecadação também é maior, né? Então, assim, o São Paulo também tem problemas diretivos, né? Tem problema ali de gestão, tem problemas financeiros, tem uma certa dificuldade para contratar. E o valor de um Marcos Leonardo, né? Que ganha muito lá no mundo árabe, na Arábia Saudita, enfim, porque os caras lá têm muito dinheiro, tem muitos petrodólares lá, né? Então, eu acho que seria difícil até para um Flamengo, até para um Palmeiras hoje, pensar a contratação do Marcos Leonardo, porque ele é jovem, gente. Então, a gente sabe que quanto mais jovem o jogador, mais promissor, mais elevado também o valor de mercado. Então eu acho assim, a não ser que acontecesse, Alemão, uma coisa muito improvável do Al Hilal querer emprestar, sei lá, assim, pagando metade do salário. Mesmo assim, acho que o São Paulo não dá. Seria $1 milhão. $1.000. Né? Acho dificílimo. O São Paulo foi buscar há 15 dias 50 milhões de reais, que não é nada pro clube de futebol no banco. Sim, para o empréstimo. Porque para poder quitar as coisas. Assim, eu acho que isso aí jogaram pra torcida, não é possível. Se é pra buscar mais alguém pra ficar reserva, vai buscar o Davidson. Não, é que o Davidson não pode jogar o brasileiro. Ontem surgiu um burburinho aí de Diego Costa no São Paulo. Eu vi também. Eu vou te falar a real. Entre Diego Costa e Davidson, eu sou mais o Davidson. O Diego Costa, os últimos 2 trabalhos dele foram horrorosos, gente. Ele está muito mal. É caro, é um jogador caro. Desculpa, eu não sou nenhum dos dois. Não, mas assim, o Davidson também. Até o final. Mas 6 meses. Nada. Agora, mas Diego Costa e Davidson hoje, eu sou mais o Davidson. Eu só acho estranho um clube como o São Paulo, historicamente é formador, se fala de Cotia com a boca cheia, como se for da década de 80 e 90, que não é mais. Constatada já a cirurgia do André? Sim, lesão no joelho, vai ter que operar. Não é possível que não tenha ninguém na base. Volta depois do Paulistão do ano que vem. Sim, então. Ontem. Mas só chama a Leila Pereira, né? Ontem nós trouxemos aqui as maiores goleadas da história dos pontos corridos do Brasileirão e a Lele ficou brava. Fiquei. Então a gente traz aqui, ó, as maiores goleadas da história do Brasileirão. Agora sim, tem o 10-1 do Coringão. E a do Flamengo contra o Vitória ficou entre... Esse jogo foi no Carindé. Corinthians, Tiradentes, do Piauí. E tá 1-0 pro Tiradentes. O mais bizarro de tudo pra frente. Quem fez o gol do Tiradentes? Quem? Sabará. Sabará. Não é o Sabará do Vasco, hein? É outro? É outro. Eu pensei que era esse. Mas não é aquele que foi o pior jogador da história do Atlético Nacional também, ou é? Não, o Sabará. Tem um meio brasileiro, Sabará, que é conhecido como o pior jogador da história da Colômbia. E nesse jogo, o grande Vladimir, que tá esquecido também,
fez um gol de bicicleta. É isso. Tava lá, pô. Você viu o Tiradentes ainda joga? Às vezes esses times, eles... Tiradentes joga. A Tuna Luz também tá sumida, mas também joga. A Tuna ainda joga. Joga, o Campeonato Paraense. O Tiradentes é Piauí ou era Amazonas? Piauí, né? Piauí. Então, Vasco 9x0 na Tuna Luz, ali em 84. Flamengo, aí entra o Flamengo 8, Vitória 0. Guarani 8x0 no River, do Piauí, 2 piauienses aí, né? Entre os times O Flamengo já tinha esse 8x0 diante do Fortaleza. Ô, Miquel, a gente tem aquela arte do Flamengo com os rivais. Se tiver, a gente coloca também para abordar, né? Porque o Flamengo, de 2009 para cá, ele conseguiu igualar ou até ultrapassar os rivais, né, na questão histórica. Os únicos que o Flamengo não ultrapassou foram São Paulo, Palmeiras e, se não me engano, Santos. O resto, o Flamengo ele estava atrás antes de 2009 no confronto histórico de Inter, Grêmio, e conseguiu ultrapassar. A gente já vai trazer aí essa arte para poder... Históricos de vitórias. Isso, histórico... Brasileiro ou geral? Não, geral. Flamengo do Rio de Janeiro, desculpe, né? Os últimos anos do Flamengo vem ficou assim, ó. O rival do Flamengo hoje é o Palmeiras. O Flamengo ele perdia de vários times no confronto histórico, como o Inter, Grêmio, e de 2009 para cá ele conseguiu reverter a vantagem desses times e só não conseguiu de São Paulo, Palmeiras e Santos. Antes de 2019 os confrontos, o Flamengo tinha vantagem contra Vasco, Fluminense e Botafogo. E perdia, né, nos confrontos diretos para Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio, Inter, Cruzeiro e ganhava do Atlético Mineiro. E hoje o Flamengo conseguiu reverter, né, todas as desvantagens. Muito bem feito isso. Quem que foi o responsável? Quem fez esse levantamento foi um perfil chamado Noite de Copa. Parabéns. Então eles fizeram esse levantamento aí. Ele conseguiu igualar contra o Santos, aí o Flamengo, né? 50 vitórias no empate, mas ainda perde de Palmeiras e... Mas que ele ainda perde, ele pelo menos diminuiu muito a diferença. Sim. Ele diminuiu, mas ainda perde. Quem fazia isso antigamente era Solange Bibas, em A Gazeta Esportiva. Eu acho que o grande mérito, mais do que a vitória ou derrota, é a diferença entre os clubes, né? Entre a administração de Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians. Não tem nem dúvida. O Flamengo hoje, em termos de administração, inclusive, é melhor que o Palmeiras. Sim. Em termos de pensamento, sim. Sim, não tenho dúvida. Então, reconhecer isso é bom pro futebol. Tomara que Botafogo, Fluminense, Corinthians, Santos, Vasco, olhem pro... Não adianta ficar com inveja, falar, não é, porque aí tem resultado que quando jogava no amador, tá furado. Tem que olhar sim, tirar como foco e buscar. É isso, perfeito. Legal. Tá aí o vídeo. Olha essa informação aqui, cara. Eu não sabia. O Flamengo ampliou, cara. Falta só o Palmeiras, o São Paulo e o Santos. O Santos já tá empatado. O São Paulo falta 10 e o Palmeiras falta 4 para empatar. Em questões de vitórias e derrotas. Cara, impressionante como era em 2019 para cá. 2019 o Flamengo tinha uma desvantagem de vários, tá aqui. E o Flamengo conseguiu tirar toda essa desvantagem. Impressionante. E é só o começo, vai continuar mais ainda. O Flamengo vai tirar logo essa do Santos. Se não fosse aquele jogo que nem o Mauro fala, o Mauro César diz, aquele jogo patético, estenderam o tapete pro Neymar, a gente já tinha ampliado contra o Santos. Só ficaria o São Paulo e o Palmeiras, que isso a gente vai tirar. Com certeza, vai tirar. E logo, cara, é impressionante, porque o Flamengo tá estruturado. Cara, ninguém quer passar o que o Flamengo passou. Cortar custo, ficar ali alguns anos ralando, colocando as finanças em dias, passar por dificuldade, correr risco de cair. Todo aquele trabalho que o Flamengo fez para ser grande hoje, ninguém quer fazer isso. No trecho da mídia gaúcha, a impressão que dá é que o Flamengo fez para se estruturar e virar gigante, sobressair, além de todos, dá a impressão que o Flamengo que tá errado na mentalidade de alguns. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.